Nosso último EP começa agora e o último lampejo da temporada do Toda Mina Pode chegou para dar aquela iluminadinha no seu dia. E ele vem para te lembrar que vender o seu negócio é sobre realizar sonhos, gerar empregos, transformar vidas e permitir que você mesma tenha a oportunidade de alcançar a vida que você sempre sonhou. Então, anota aí e para de ter medo de falar por aí que você é uma empresária, pois ao compartilhar isso, você celebra o seu sucesso e também inspira outras mulheres ao seu redor. Lembre-se que se você não contar o que você está fazendo de bom, ninguém vai ficar sabendo. Oi, eu sou a Júlia Silvestre. E eu sou a Miriam Antunes. E você está no Toda Mina Pode, um podcast da Plural e do Mina de Propósito, que conta com convidadas mais do que especiais para a gente falar sobre empreendedorismo feminino. E o nosso papo de hoje é sobre não ter medo de vender. E quem está aqui com a gente são duas empreendedoras que sabem muito bem vender os seus negócios, a Tamires Fetter e a Stephanie Corrêa. E para a gente entender um pouco mais quem é a Tamires, de onde ela vem, do que ela se alimenta, é importante destacar que a Tamires é publicitária de formação, com o início da jornada profissional em agências de publicidade e aos 21 anos decidiu empreender no ramo da gastronomia. Sendo sócia hoje da Casa Café e Bistrô, que fica bem aqui na frente do estúdio que a gente está gravando, e atualmente participa ativamente do associativismo de entidades da cidade, como coordenadora da CDL Empreendedora e secretária do Núcleo de Gastronomia da Kix. Acredita na união dos comerciantes para fomentar o comércio local e para o desenvolvimento da cidade. E a Stephanie é empreendedora, mãe, designer e pós-graduanda em neuroarquitetura. É uma apaixonada pelo empreendedorismo feminino e uma entusiasta de branding, moda, arquitetura, estratégia e comportamento humano. Com muito carinho, conecta todas essas esferas na construção de marcas de valor para mulheres. Gurias, sejam muito bem-vindas. Olá, muito obrigada pela recepção, meninas. Obrigada, Gil. É um prazer ter vocês aqui. No nosso último episódio, né? Ai, que triste. Já começa com um tom de despedida. E, gurias, pra gente começar. A gente vê muita empreendedora que tem medo de vender. E esse medo começa, muitas vezes, pela própria dificuldade de se enxergar como uma empresária. Como alguém que tem um negócio, que pode prosperar, que vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, qual é a importância de se olhar no espelho e falar que sim, eu sou uma empresária? E de ter coragem de sair falando, divulgando e vendendo o seu negócio. Bora lá? Bora lá. Pessoal, primeiro que honra, né? Tá aqui, tô muito feliz pela proposta a gente aí que tá. de chegar em mais mulheres, né, com esse conteúdo. E eu acho que a importância, né, da gente falar tá muito conectado primeiro com a gente conhecer o que a gente tem de bom. Eu acho que quando a gente consegue falar do negócio, a gente consegue externar um pouquinho da nossa missão com aquele negócio. Então, eu sinto, assim, que a conexão de valor realmente acontece quando a gente se conecta, conta um pouquinho da nossa história e talvez outra empreendedora consegue seguir esse mesmo caminho, né? E eu acho que toda vez que a gente fala do nosso negócio, a gente aprende um pouquinho mais sobre ele. Então, a gente tem oportunidades também de olhar para as necessidades das pessoas, porque eu acho que essa é a troca também, né? Quando eu falo, sempre tem alguma sugestão, sempre tem alguém mais experiente que pode se conectar e contribuir para nós também. Então, acho que além de vender, né, falando do nosso negócio, a gente aprende muito todos os dias. Eu posso falar do meu exemplo, né, o que eu vivi dentro desse ramo do empreendedorismo. Eu vejo que dentro da empresa tudo são fases, né? Desde o início da empresa, eu sempre fui muito ligada na operação. Então, eu estive muitas vezes... Eu era quem fazia as compras, eu era quem fazia o pedido, eu era quem vendia, eu era quem atendia. Então, isso é uma fase que ela se perpetua e é importante a gente entender que dentro dos negócios, essas fases, elas são instáveis. Então, a gente vai e volta em diversas fases do nosso negócio e eu vejo que, por vezes, quem busca estabilidade sendo empresário pode ser frustrante, porque a gente não tem uma estabilidade, seja ele emocional, seja ele econômico. Então, a gente está sempre aí em busca de uma nova fase, só que, na verdade, essas fases, elas vão e voltam, né? Então, é importante a gente se estabelecer e entender cada fase, cada processo, para que a gente possa seguir construindo a nossa empresa num desenvolvimento que seja saudável. Estabilidade não existe, na verdade, né? Tipo, mesmo que no empreendedorismo a gente entenda que não tem, na verdade, numa carreira CLT também não vai ser, né? A gente pode ser demitido de uma hora para outra. Então, estar, né, preparado para esse jogo de cintura de um
de uma nova fase que a gente precisa se vender, né? Ah, sei lá, deu certo até agora, né? Mas e o que eu vou fazer a partir de agora? Então, a gente tem que estar sempre pensando novas formas de vender e de repensar. Acho que aquilo, conectando muito a fala de vocês duas, né? A gente aprende um pouquinho mais sobre aquilo que a gente vende o tempo inteiro. Pode falar. Eu acho que quanto mais a gente falar do nosso negócio, mais conexões a gente vai gerar, né? Porque eu tenho percebido muito isso na minha longa carreira empreendedora de 1 ano, né? Nesse mercado. Então, eu tenho percebido que as conexões que acontecem quando eu falo é algo que não vai... a moda não vai levar. Então, hoje, o que eu sinto que me dá, de certa forma, sustentabilidade para o meu negócio é justamente eu falar dele e conseguir criar conexões com as pessoas que se identificam com aquilo, né? E eu digo falar dele muito do coração, por isso que eu falo de fazer a imersão e entender o que a gente tem de bom, né? De único. E ser apaixonado pelo seu negócio. Acho que tem um ponto até do que a Tami falou que é muito importante, que é quando a gente fala que empreender é muito cíclico, né? Tem momentos que tu fecha mais, que tu vende mais, e tem momentos de baixa, e tu precisa voltar lá e fazer, e assumir coisas operacionais que por um momento tu delegou quando tu estava escalando. Eu acho que isso tem muito a ver com o ego, né? Enquanto empreendedora, a gente começa lá com o MEI, depois, conforme tu cresce, tu abre uma ME, uma microempresa, mas o teu ego nunca pode ultrapassar o teu tamanho, porque se tu tiver que voltar a assumir a operação para o teu negócio continuar existindo, Real. É isso que tu vai ter que fazer, né? Então, eu acho que relacionado a isso também, a gente vê cada vez mais as mulheres com esse receio, né? Ah, mas se eu falar muito do meu negócio, vão julgar que eu tô querendo me aparecer, vão achar que eu tô falando só sobre mim. E quando a gente tem realmente um amor por aquilo que a gente faz, nunca é sobre a gente. Óbvio que a gente se realiza e a gente conquista coisas a partir daquela ação que a gente faz, mas quando a gente falou lá no começo sobre empregar pessoas, realizar outros sonhos, impactar as outras pessoas com aquilo que a gente entrega, definitivamente não é só sobre a gente, porque precisa de muitas pessoas para fazer o negócio acontecer, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Tami, de como tu lida com isso, assim, o quanto tu teve que sair desse lugar de timidez muitas vezes, né? De uma pessoa mais quietinha, né? E como é que tu foi lidando com essa coisa de eu preciso ocupar os meus espaços, eu preciso ir nos lugares e falar do meu negócio, mas o quanto o meu negócio não é só eu, né? Tem uma marca, tem várias pessoas por trás daquilo. Como é que eu faço o meu negócio diariamente crescer sem deixar ser levada pelo medo de as pessoas vão achar que eu tô querendo me aparecer? Sim. Tem algo que eu entendi de um tempo pra cá, principalmente quando a gente foi crescendo, né? Que é trabalhar para o meu negócio, né? Não exatamente no meu negócio. E isso é algo que a gente consegue a partir do momento que a gente muda de mesa, né? Porque no momento que a gente está dentro da operação, a gente está naquela bolha que enxerga os problemas da operação. À medida que o negócio cresce, tu precisa se estender um pouquinho e fazer, abrir o guarda-chuva, né? Ter essa visão de cima para colocar muitas coisas que estão desamparadas nos seus lugares. Hoje, o que eu percebo muito é que as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, a gente busca trazer esse lado humano para dentro da casa, mas, ao mesmo tempo, eu nunca projetei ser a cara da casa, né? Foi algo que foi acontecendo naturalmente, mas, ao mesmo tempo, eu sempre busquei que a casa tivesse uma identidade própria, com que as pessoas realmente se sentissem bem, se sentissem em casa e acolhidas por essa hospitalidade que a gente preza, tanto no atendimento, quanto pelos nossos doces, pela forma que a gente atribui isso à comida, né? Que, querendo ou não, ao redor de uma mesa, a gente compartilha muitos bons momentos. E parte desse projeto que a gente está sempre, né, nesse desenvolvimento é fazer com que a gente se insira dentro da cultura dos nossos clientes, né? Então, entender qual que é o padrão de consumo deles, o que eles estão consumindo, como eu posso fazer eles consumirem mais produtos de uma mesma empresa, né? E tu se tornar parte da cultura de um cliente é uma batalha, né? Porque hoje a gente tem muita oferta para N produtos, N serviços. E a gente faz isso com relacionamento, né? Então, a gente busca estar próximo dos nossos clientes, a gente busca estar próximo de outras empresas, né? Estar próximo da rua, da comunidade e se sentir inserido dentro desse propósito. Porque, querendo ou não, todo mundo busca um desenvolvimento saudável e busca também o dia a dia mais leve, né?
Então, a gente tem um espaço Kids, a gente atribui datas festivas, por exemplo, com o Dia da Mulher. A gente tem presentes especiais para o Dia da Mulher. Então, a gente vai se inserindo dentro do dia a dia dos nossos clientes também. E pensando nessa fidelização, que é extremamente importante também para revender o nosso negócio, porque hoje a gente está falando como vender o nosso negócio, né? Mas, sobretudo, a gente tem que lembrar que se a gente já conquistar um cliente, a gente também tem a possibilidade de revender para ele mesmo. A partir do momento que a gente fideliza ele, que ele recomenda para outras pessoas e que a gente vai gerando aí toda essa rede de conexão para a sustentabilidade do nosso negócio acontecer. Sim, eu digo muito que hoje quem mantém o nosso negócio é o cliente fiel. Quem faz a nossa empresa crescer é um novo cliente. Só que o novo cliente, tu gasta muito mais, tanto energia quanto questão de investimento mesmo, para trazer ele para dentro da tua cartela de clientes, né? Então, é muito mais vantajoso tu conseguir se inserir no cliente que já conhece teu produto, já conhece onde é que tu fica, do que realmente atrair esse novo cliente. Claro que a gente faz essas duas propostas buscando crescimento, né? E quando a gente fideliza esse cliente, né, a gente sempre fala da primeira impressão, porque a gente só tem uma chance de causar a primeira impressão. Então, a gente preza muito pelo atendimento e por essa questão de relacionamento, né? Do cliente se sentir bem acolhido e ter um ambiente que tem essa hospitalidade. Perfeito. Arrasou. Legal isso de não personificar e não ser, assim, uma marca que é tua e que é de uma pessoa específica, é que a casa acaba se tornando a marca dos próprios clientes, né? Então, assim, eu vou nesse lugar aqui porque ele é o meu lugar preferido, porque é um lugar que eu gosto, é um lugar que eu quero ir no domingo, que eu quero ir no final de semana, que eu quero ir no final da tarde, que eu quero ir, né? As pessoas acabam, principalmente esses clientes que vão se tornando fiéis, eles vão tomando para si um pouco, né, a marca. Então, é legal também a gente ver essa nova forma, uma forma diferente de vender, que não necessariamente precisa sempre usar o rosto de alguém, mas usa essa conexão, o rosto tá ali no bastidor, na troca, no dia a dia, conversando, tu não tá desaparecida, né, sumida, mas tu não precisa estar ali o tempo inteiro falando, mas sim se conectando, né, no dia a dia, com quem aparece lá. E eu acho que legal. Até antes da gente trazer também o olhar da Esté, o nome é tão perfeito, porque quando a gente olha para dentro de uma casa tradicional, né, ou não tradicional brasileira, a gente vê pessoas de todos os jeitos. Uma pessoa que é mais tímida, uma pessoa que é mais falante, uma pessoa que chega batendo a porta, uma pessoa que chega de maneira mais elegante, né? Então, o quanto a gente poder ter algo que tá pronta para receber, independente do jeito que essa pessoa é o que faz as pessoas se sentirem em casa. É muito lindo de ver. E aí, falando em conexões, Esté, a gente sabe que às vezes na hora de vender a gente entra nessa armadilha de sair falando, querer ocupar todo esse espaço, mas esquecer de pausar um pouquinho e escutar, né, o que o outro está falando, porque a venda é um processo de troca, né, uma conexão que a gente está construindo. Então, eu queria saber um pouco mais como que é esse teu processo de vendas, cheio de afeto, cheio de carinho, como é que tu se conecta com essas mulheres, principalmente, né, que são as tuas futuras clientes. Bom, eu acho que até pela proposta do negócio, né, que é a mentoria de marca. Então, trazendo um pouquinho até, pegar o gancho ali, vocês falaram muito de marca, e eu escutando a Tami falar também, ela falou de primeira impressão, né? Eu sempre resumo a marca em duas palavras, percepção e experiência. São as duas palavras que eu entendo que guiam a reputação de uma marca, né? Percepção, sim, a primeira impressão, e experiência, aquilo que ela vive depois da primeira impressão. Então, a conexão que eu gero, normalmente, ou que eu inicio fazendo com as empreendedoras, né? Primeiramente é pela pessoa, né? Aí elas se sentem conectadas de alguma forma com a minha história. E falando de uma marca pessoal, né? E eu acho que isso é legal da gente falar. Por exemplo, a Tami deu exemplo de uma marca onde ela é uma marca corporativa, de certa forma, né? E eu falando como marca pessoal, a conexão começa comigo. Mãe, né? Que ama, que é apaixonada por moda, por arquitetura. Então, normalmente a conexão começa ali. E aí, falando das empreendedoras, eu acho que a questão de ser presencial e de eu ir para dentro do negócio delas, ali começa a principal conexão, né? Porque elas entendem que tem alguém, de fato, ali perto delas, disposta a ajudar. Cuidando, de certa forma. Então, eu diria que o afeto é justamente eu estar ali próxima, porque nós temos todos os desafios, né? E a gente né? Eu falo muito, eu sou empresária, né? Sou financeiro, marketing, vendas, e todas as empresárias passam por isso, né?
E eu descobri isso trabalhando 12 anos em indústrias. Então, eu entendi que a rotina do empresário era muito difícil, era dinâmica, tinha muitos desafios. E ele precisa de alguém que sente junto com ele para olhar para o negócio dele. E ali, eu acho que começa o afeto, pela percepção que eu tive nesse 1 ano, né? De pegar literalmente eles pela mão e dizer, vamos sentar aqui para olhar para tua marca, né? Vamos parar um pouquinho, a gente literalmente para aquela rotina do dia a dia para olhar para o negócio deles, para a marca, para os diferenciais. E aí entra um pouquinho da formação também, né? Que é o neuromarketing, o neurobriefing. Então, claro, além da empatia, né? Tem um pouco de técnica também, né? Claro. Então, por quê, gente? Uma marca, ela, principalmente quando a gente fala de posicionamento, a pessoa pode conduzir para um posicionamento que não necessariamente é a essência dela. É muito legal de falar isso. Então, e eu trabalho com marcas reais. E aí, como que a gente provoca marcas reais? O neurobriefing entendendo a essência com coisas que ele não vai poder construir no repertório. E aí, aos poucos, eu vou descobrindo o que ele tem de verdadeiro nele, que às vezes a maioria das pessoas nem sabia. Então, quando a gente faz essa imersão, ele diz, meu Deus, quanta coisa boa no meu negócio, né? E o quanto muitas vezes o pitch que foi criado lá, ele não é coerente com o que acontece na prática. Às vezes tu olha na rede social ou numa fachada, que loja linda, que negócio lindo, mas quando tu chega lá dentro a experiência é horrível. Então, de nada adiantou aquela percepção e primeira impressão perfeita se aquilo não foi... Ou o contrário, né? Consolidado. Às vezes né, a narrativa também é horrível. acontece horrível. Aí eu vou arriscar. Aí tu chega lá e tu se surpreende. Exato. Então, às vezes acontece. Como é importante tudo isso, né? Ter uma imagem que se sustenta, né? Que seja coerente. Isso, né? Porque, na verdade, esses são os desafios que todo negócio também enfrenta. Porque à medida que tu vai crescendo, que tu não vai crescer... Muitas vezes, alguns processos não são bem estabelecidos e aí algumas coisas podem se perder pelo caminho. Por isso que até na mentoria que a gente faz de comunicação também com os clientes, muitas vezes a gente vai perguntar e vai dar uns pitacos de negócios, porque senão não adianta a gente estar ali pensando num post incrível, né, em uma campanha legal, em uma ação específica, se a pessoa vai chegar lá na loja, vai chegar naquele espaço ou vai entrar em contato para saber mais sobre o serviço e não vai receber tudo aquilo. Tem que estar tudo amarrado. A própria questão de que o quanto as mulheres, muitas vezes, elas se auto-sabotam, né, e se boicotam, dizendo, eu nasci para fazer operação. Eu nasci para só vender a minha marca. Eu nasci para fazer só o financeiro, né? E o quanto a gente sabe que a realidade da maioria das empreendedoras que começam a empreender, elas não podem fazer só o que elas gostam, nem de longe, e nem só o que elas querem, o que é confortável, né? Então, a gente também percebe que muitas mulheres falam, mas eu sou muito boa no que eu faço, eu gosto de fazer o que eu faço, mas eu não sei vender. E aí, quando a gente pergunta, mas por que tu não sabe te vender? E tenta entender o que tá por trás daquilo ali, muitas vezes é o medo do julgamento de que eu vou falar alguma coisa errada. É que alguém vai me perguntar algo fora do meu script e eu não vou conseguir responder, né? É o receio, às vezes, de levar um não. São outras crenças limitantes que estão por trás de toda aquela não ação. E aí, eu acho que pegando esse gancho, eu acho que seria muito legal a gente trazer também o olhar de vocês, os aprendizados de vocês, de como foi nesse começo, né? Óbvio que, por mais que a Está esteja 1 ano e a Tami já esteja um pouco mais, vocês já passaram por experiências que merecem e precisam ser compartilhadas com quem está nos ouvindo, né? De aprendizados que vocês construíram ao longo da jornada empreendedora, de como vender os seus negócios, que talvez a gente possa dar como atalho e ajudar essas mulheres que estão nos ouvindo a como começar a fazer isso. Então, assim, já sei o que eu faço de bem, já sei as qualidades do meu negócio, como que eu chego num lugar que eu não conheço e oferto o que eu faço? Como que eu falo para as outras pessoas que eu posso ajudar elas de alguma forma, né? Como é que foi esse processo para vocês? Contem um pouquinho mais pra gente. Muito bem falado, Miri, do que tu comentou da questão de se sabotar, né? Porque a gente percebe isso também muito pelas redes sociais, da questão das comparações, de tu não se sentir capaz, de tu ter uma imagem muito rotulada do que é ser empresária, né? E realmente, quem vive com isso no dia a dia, às vezes acaba sendo frustrante, né? Mas eu não saio de dentro da operação. Como é que eu vou vender o meu negócio? Como é que eu vou participar de um podcast?
né? Então, isso por muitas vezes acaba sendo uma crença limitante, né? De que o negócio depende de ti para que realmente funcione. E por vezes não é bem assim, né? Tu vai trabalhando o teu negócio para que ele dependa da tua estratégia, dependa das oportunidades que tu vai criar estando fora do teu negócio. E o que eu vejo muito que me ajudou a ter essa percepção foi o autoconhecimento, que pode ser até meio clichê a gente falar, mas eu acho que é muito importante, porque entender a forma como tu se posiciona, mantendo a tua essência, que nem a Esté falou, que por muitas vezes a gente tenta se rotular em cima do que a gente vê, que destoa do que a gente realmente é. Então, buscar a tua essência, o autoconhecimento e ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, né? Treinar a oratória, porque querendo ou não, tu precisa defender o teu negócio em N oportunidades que vão surgir, né? A questão do pitch, a gente faz rodadas de pitch que tu tem que apresentar o teu negócio em 30 segundos, né? E às vezes é tempo demais para alguns, para outros é tempo de menos, né? Então, como é que tu posiciona o teu negócio com as oportunidades que tu tem? Eu vejo que isso tudo também é um processo, né? À medida que a gente vai modelando a empresa para que ela cresça, para que ela esteja em desenvolvimento, a gente vai melhorando também essa questão de como ser um empresário por trás dessa empresa. Não, é maravilhoso. E é necessário tu falar sobre isso. Porque às vezes a gente quer encontrar o nosso jeito se inspirando um do outro, mas o jeito do outro é o outro. As crenças que o outro tem, a educação que o outro teve, a maneira como o outro foi criado, e o que pra ele não é timidez, pra ti é diferente, né? Então, acho que encontrar esse seu jeito é sobre respeitar a si mesmo. E é muito legal, assim, ouvir ela falar de autoconhecimento, né? Porque quando eu trago ali comportamento humano, é um pouco da questão do empresário conseguir olhar de fora do negócio, né? Como a Tami trouxe antes, mas principalmente conectar a parte de cultura com estratégia. Daí, isso é o que me trouxe um grande aprendizado nesse 1 ano, né? E até para trazer esse olhar, eu venho de 3 empresas que são multinacionais, que tinham um olhar muito voltado para as pessoas. Então, meu Deus, né? Eu entendi que tu pode ser grande cuidando das pessoas. E eu acho que ali foi o meu grande aprendizado principalmente de vida de empresário, né? De que ele pode conciliar, falar com aquela pessoa da produção e estar depois numa reunião de direção. Então, acho que muito pela localização, né? Estar no interior, né? Ajudou muito a ter esse olhar de cultura. E isso me ajudou muito nesse primeiro ano de negócio, né? Como começou, aí vamos trazer um pouquinho, né? Eu fiz meu trabalho de conclusão do curso de design, bacharel, em 2018 sobre empreendedorismo feminino. Eu sempre tive o sonho de empreender, né? E aí, quando o meu filho, Arael, nasceu, pensei, agora eu vou empreender pra ficar mais tempo com meu filho. Claro! Aquela ideia linda que no papel é maravilhosa. Não foi assim, né? Voltei pro meu cargo, então eu atuava como designer na Bom Princípio Alimentos, né? Voltei, mas muito decidida a não permanecer no design, na criação, né? Que eu gostava dessa parte mais de relação, de relacionamento. E então permaneci por mais 5 anos lá e tive um burnout no ano passado. Então, eu gosto de falar disso porque faz parte da vida da empreendedora e, no meu caso, motivou e me encorajou de vir para essa nova jornada, né? Me tornou muito mais forte para entender que o meu medo antes de empreender era muito pequeno perto do burnout que eu tinha, né? Então, é legal a gente compartilhar e muitas conexões de tipo, meu Deus, Esté, tu teve isso, né? Sim, e tá tudo bem, eu entendi que aquilo ali precisava acontecer para eu conseguir ter aquela coragem que eu nunca tive de empreender, né? E aí eu vejo que muitas coisas aconteceram e me encorajaram nesse 1 ano, principalmente pela vivência, né? Mas por ter esse olhar empático comigo também, né? Até eu trago muito para as meninas, eu faço mentoria, né? De comunicação, então, com as meninas. E eu acho que isso é legal, né? A gente entender que a gente precisa de ajuda, que a gente não dá conta. E eu tenho falado isso cada vez mais por provocação das meninas também, de mostrar, poxa,
a gente é mãe, a gente cuida do negócio, a gente tá dentro dele também e a gente ainda vende ele, né? Então, acho que ter essa humildade, de certa forma, na conexão, né? É o que ajuda a criar relacionamentos mais prósperos também, né? E mais verdadeiros, né? Porque quando a gente se conecta com humildade, aí eu digo do marketing, né? O marketing é se despir. Porque a todo momento que você se conecta com uma empresa, você está prestando um serviço para a essência dela, não para a minha, né? Então, acho que trazer essa humildade em todo o processo faz com que a gente consiga criar conexões mais verdadeiras e também duradouras, né? Eu acho que até a questão que tu falou sobre, contratar outras mulheres também, se unir a outras mulheres que têm atribuições complementares às tuas, também é o que te faz vender mais, também é o que faz todo mundo vender mais, né? Então, como é importante a gente também saber o que a gente é bom, o que a gente é horrível, pra gente poder pedir ajuda, né? E até mesmo acolher que talvez a gente não vai ficar tão boa vendendo quanto a gente gostaria, mas a gente tem que vender igual, a gente tem que vender, né? O nosso negócio depende disso. Exatamente, então, tudo bem, às vezes eu não sou... Inclusive, a gente, enquanto empreendedores, a gente faz muita coisa que a gente não gosta, muita coisa que a gente não é boa, mas que a gente tem que fazer, né? Então, vender talvez seja uma dessas, né? Por mais que sim, passei da fase do medo, de repente eu não tenho mais medo, mas eu vou pra uma fase de talvez eu não goste, ou talvez eu já entendi que eu não sou boa. E faz parte, né? Eu sempre brinco com a Miriam e com os clientes em reunião, né? Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. E a gente tem que se vender na vida, de maneira geral. Mesmo se você não vai ser empreendedor, não vai vender o teu negócio, tu vai ter que te vender numa entrevista de emprego, né? Tu te vende, às vezes, num processo de relacionamento com alguém, tu tá ali te vendendo também. Então, na verdade, a nossa vida toda, ela é repleta de negociações que a gente tá vendendo algo que a gente oferece, né, em várias esferas, em vários ambientes, e a gente tem que fazer as pazes com isso, né? Talvez a gente não vai conseguir fazer um super pitch e se vender de uma forma incrível e leve, como algumas pessoas que a gente se inspira e gosta, mas a gente tem que achar o nosso jeitinho, né, de fazer isso de uma forma que seja leve e espontânea, sabe? E até o outro olhar, assim, eu me descobri enquanto empreendedora uma apaixonada por vender. Que bom. Um dos momentos que eu mais tô no flow, assim, no ápice da minha realização, é quando eu tô ali vendendo um projeto e eu olho aquele cliente ou aquela parceria acontecendo com a pessoa realmente entusiasmada do mesmo jeito que eu, como se o negócio fosse dela, sabe? Então, e aí a gente entende também, tu fechou o projeto, que lindo, maravilhoso, vai entrar o dinheiro na conta, mas tu vai ter que trabalhar muito por trás daquilo, já que tu vendeu. Tu vai ter que botar a mão na massa muito na operação. Não é simplesmente vender e fazer só o que tu gosta, né? Então, eu acho que é legal a gente trazer todos esses olhares aqui, porque realmente, às vezes, as mulheres que estão nos ouvindo estão uma pegada só uma parte do empreender. E o empreender é formado de muitas partes que a gente precisa realmente se dar conta e entender que a gente vai ter que resolver e lidar com isso em algum momento. Pode. Não, tu sabe que por muitas vezes a gente escuta que o empreendedorismo é um caminho solitário. Mas hoje eu vejo que ele é mais uma escolha de ser solitário, porque a gente pode, né, se abraçar de outras mulheres, né, pegar toda essa potência que a gente tem para conseguir engrandecer tudo que a gente tem de bom, né, tudo que a gente faz também, tanto para nossas empresas quanto pro desenvolvimento no meu caso, como tem um negócio, né, desenvolvimento da cidade, de outras questões aí, porque a gente busca um bem comum, né. E aí as próprias parcerias vão vendendo por ti também, né? Então, assim, já chega um contato ali, às vezes muito aquecido, porque quem te indicou já foi fazendo todo um trabalho ali, né? Então, isso é super importante. A gente vê a Steph fazendo também isso muito com as parcerias, até que ela traz pra gente, né? Do quanto a gente acaba falando tanto dessas conexões empreendedoras que a gente tem ao nosso redor, que de certa forma a gente também tá vendendo elas. E às vezes é mais fácil vender o negócio dos outros do que vender o nosso próprio negócio. Porque muitas vezes a gente, pra quem não sabe, a gente tá fazendo a gente tem um coffee aqui, que é da casa, inclusive, e que todas as nossas convidadas, depois da gravação do podcast, acabam indo ali consumir, várias dizem, nossa, que delícia! O bastidor é uma delícia, né? O bastidor adora. Delícia, que canapés maravilhosos e tal. E a gente, de forma muito natural, acaba falando, olha, realmente é perfeito, maravilhoso, fica aqui na frente do estúdio. E aí todo mundo vira e olha, é ali mesmo, né? E o quanto se a Tami fizesse isso, talvez muitas vezes alguém julgaria, mas ela tá falando isso porque foi ela que fez. É claro que ela vai elogiar. Ela tá falando isso porque é sobre o negócio dela. E não é
é sobre isso, porque muitas vezes não é porque alguém te ofereceu uma parceria, não é porque alguém te deu algo de graça, não é porque alguém tá falando do seu negócio, que aquilo necessariamente é bom. Que aquilo necessariamente merece ser divulgado, ser indicado, ser recomendado. Então, a gente precisa ter esse cuidado também. Com o que a gente está vendendo a nossa marca? A gente está vendendo a nossa marca ao lado de pessoas que a gente admira, se inspira e recomendaria verdadeiramente? Ou a gente está vendendo a nossa marca ao lado de pessoas que só nos ofereceram alguma parceria gratuita? Ai, meu Deus. Porque é muito, até me dá um negócio, assim, porque eu via a Miriam falando antes de quanto ela ama vender, eu me arrepiei, assim, e isso que eu gosto do presencial, né? Eu sou aquela que gosta de abraço, assim, de estar pertinho. Mas me arrepiei porque eu sinto isso, né? E falar um pouquinho dessa conexão, acho que eu brinco, né? O quanto que a gente se torna mais forte quando a gente se une. Eu nunca me senti sozinha nesse 1 ano. E é legal de falar isso, porque sim, gente, é muito perrengue. Eu tenho que ir atrás, né? Eu lembro, olha só, eu parei... O meu último dia na Bom Princípio Alimentos foi dia 15 de junho, né? E, claro, que o meu negócio começou em fevereiro do ano passado. Isso eu também quero fazer um recorte, gente. O meu negócio começou 4 meses antes de eu sair. É muito legal, porque eu já quando eu tive o início do burnout, eu pensei, opa, recalcular a rota, né? Em junho, no dia 15, eu saí. No dia 16, nunca me esqueço, numa quinta-feira, no dia 16, o meu marido me chamou de manhã, amor, tá na hora. Daí eu falei, tá na hora pra quê? O que eu faço hoje? Eu juro que... Porque era o primeiro dia de empresa, oficialmente. Até na quinta-feira eu tinha trabalhado na Bom Princípio Alimentos. Por que o meu marido me acordou de manhã? O que eu faço primeiro? Eu sou livre agora. E eu lembro que eu fui fazer visitas para alguns escritórios de arquitetura, né? Mas assim, gente, muito despretensiosa, sabe? Porque eu pensei, bom, planejei o meu negócio até aqui, agora vamos pra ação. Meu marido me acordou, eu tenho que ir a campo, Vou né? acordar aí! E aí, eu me arrepio quando tu falou da venda, justamente por isso, assim. Porque eu sinto uma grande conexão com a venda. O meu marido é comercial e eu sou marketing, né? Dentro de casa a gente tem aquele olhar. Não, tu é marketing, eu sou comercial. E eu sou apaixonada por vender. Porque eu entendi que o meu negócio pode ajudar outras pessoas. E quando a gente fala de outras mulheres, a gente entende que... E aí, trazendo um pouquinho da parceria com a Plural, né? Por que eu entendi que era bacana? Porque na nossa região não tinha alguém fazendo isso. E eu sabia que as pessoas podiam algo mais. Não é publi, mas trazendo um pouquinho do... Não foi combinado. Não é publi, mas é. Mas eu sabia que podia mais. E isso é algo legal, assim. Lá no interior, né? Eu gosto de falar interior. Lá no interior. Mas Ela tem um orgulho do interior. Eu gosto do Eu sou do interior também, tá? Por ter trabalhado nas indústrias, eu percebi que tem uma outra possibilidade do marketing, que não é necessariamente aquilo que as agências de lá falavam para os empresários. Então, eu venho hoje, claro, em muitas parcerias com agências, mas para desmistificar um pouquinho do que é feito lá. Tu pode ir mais longe, empresário. Você sabia? Ai, não, ninguém me falou. Eu vou te falar. Vem cá que eu vou te mostrar. Eu vou te contar que tu pode ir mais longe, né? Então, acho que é assim que a gente cria uma rede, né? Porque aquele empresário diz pro outro, mas tu sabe que eu ouvi falar que tem mais coisa que tu pode fazer. Não é só o Instagram, por exemplo, né? Então, acho que essa rede se forma através do conhecimento, né? E às vezes até mesmo, está conectando com isso que tu trouxe, alguns clientes, talvez até do interior, eles tenham ficado até cansados de vender daquele mesmo jeito que eles sempre vendiam, e agora tu tem trazido uma nova forma de trabalhar essa venda que é divertida, né? Que traz um marketing novo. Então, quanto também, às vezes, mudar essa forma de vender pode ser uma forma de tornar isso mais legal, porque a gente não precisa fazer como a gente sempre fazia, como faziam os incas, né? Vamos atualizar, né? A gente tá em 2024, dá pra trazer formas diferentes, fazer algo diferente. Se a gente não gosta da forma como é feita, a gente sempre pode, né, ir por conta própria ou contando com a ajuda de alguém, achar uma forma nova de fazer. E aí, bem, eu vou falar, eu gosto de falar, gente,
83% da venda é das marcas, das pessoas que compram de marcas, compram porque elas se conectam com os valores pessoais das marcas. Por mais que você não fale, quando ela entra no teu negócio, ela entende que tem valores ali dentro. Então, 83% das pessoas compram de marcas que elas se identificam. E aí entra essa questão da conexão emocional e do empreendedor se sentir parte daquilo. Porque, por vezes, quando chega alguém da comunicação e traz o viés deles para o negócio, o empresário se sente um pouquinho desconectado do negócio dele e da comunicação. E a proposta da marca é justamente levar a voz do empreendedor para a comunicação deles, né? E por isso que é tão potente o exemplo que a Tami faz também nas redes da casa. Porque tu vê, assim, aquela empreendedora, dona do negócio, provando aquilo que ela vende, faz a gente entender que, assim, ela sabe realmente o que ela tá vendendo. Ela provou, ela viu essa textura, se é boa, se não é, se o gosto combinou, se não combinou. Porque quantas vezes a gente já chegou em algum lugar, a gente se conectou com o dono e o dono disse, eu acho que lá vende. Não sei se lá no restaurante vende, não sei se na minha loja tem, mas vai lá que tu vai ver. A pessoa não abraça nem o próprio negócio dela, né? Então, de volta ao que a gente já falou, não é só sobre vender o nosso negócio, mas é sobre entender qual é o propósito do nosso negócio, por que ele existe e para quem ele existe, né? Eu vou trazer agora o lado bem publicitário, né? Complementando o que a Esté trouxe, né? O que a gente comentou, né? O que te fez crescer até agora não é o que vai te fazer subir o próximo nível, né? Então, mudar a percepção que a gente tem do nosso negócio também é importante. E por muitas vezes a gente se torna muito crítico com o nosso negócio. Então, quando tu tem um olhar de uma pessoa de fora que chega e fala, vamos fazer dessa forma, né? Vamos tentar seguir por outro caminho, ali te faz abrir os olhos para caminhos que por vezes a gente não enxerga e entender também tudo de bom que a gente construiu até agora. E principalmente quando a gente fala de mulheres. As mulheres têm uma criticidade ainda maior. E a questão da publicidade em si, né, que a gente falou assim, qual que é o sentimento que aquela marca desperta nas pessoas, né? Eu sempre digo isso no meu discurso, quando eu me formei em publicidade, eu trouxe isso, né? Todos nós somos um pouco publicitários, porque cada um de nós desperta um sentimento na outra pessoa. O que eu estou despertando? O que eu estou comunicando para as outras pessoas? E essa essência a gente traz para dentro dos nossos negócios também. Então, eu penso muito nisso, né? O que eu quero que o meu cliente sinta ao pensar na casa? O que eu quero que o meu cliente sinta ao entrar? Né? Então, tudo isso tem um conjunto de elementos, né? Que é o espaço físico, é o atendimento, é a comida, né? Toda essa questão que a gente preza para que a gente consiga realmente abraçar o nosso cliente. Não, perfeito, perfeito. E aí, linkando a isso, né? Antes da gente se encaminhando para o final, aí fazer os agradecimentos e tudo mais, já que a gente está falando de como vender o seu negócio, a gente não podia deixar a oportunidade de passar de vocês também venderem os seus negócios e de vocês também contarem mais o que vocês fazem e como as mulheres que ficaram interessadas em conhecer mais da Esté, da Tami, se conectarem com os negócios de vocês. Então, eu queria pedir para que vocês trouxessem os arrobas, o que a gente encontra lá, né? Se essa percepção e essa experiência. Agora eu pensei, ainda bem que eu pedi falaram, ajuda delas antes do podcast. Se a gente vai encontrar quando a gente chegar lá, né? Então, acho que é legal, assim, até para orgulho. Para que realmente essas mulheres que procuram parcerias, que procuram entregar algo de valor também linkado aos seus negócios, também possam entender que se entrar em contato com vocês, vão encontrar em ambas, né? Hoje a gente pode falar claramente, porque a gente já contou com a parceria de vocês em muitos momentos, né? E é por isso que vocês estão aqui também, porque a vida é feita de reciprocidade, então uma ajuda a outra, uma levanta a outra, pra gente crescer juntas. Mas quantas vezes a gente pode contar com a parceria de vocês e vocês estavam abertas para isso, e com certeza quem está nos ouvindo talvez já pensou ou vai cogitar, será que se eu entrar em contato com a casa, eu posso fazer uma parceria? Será que eu posso contar pra Tami o que eu faço a partir do momento que eu entendi o que ela faz também, com a Esté também? Então, agora é a hora de vocês fazerem o pitch de vocês. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Fiquem à vontade que a palavra é com vocês. Tá, eu vou começar então. Eu tenho a casa Café e Bistrô aqui na Farroupilha, em Canoas. Nós ficamos bem próximo ao Parque Shopping. Hoje a gente trabalha de terça a domingo. Nós servimos almoço, café da tarde, jantar. Estamos abertos ali tanto para o seu happy hour durante toda a semana até o
o momento em família no final de semana também. A gente tem toda a nossa produção artesanal, então a gente preza muito pelo que a gente serve. A gente produz tudo que a gente serve. Então, a gente preza muito por insumos de qualidade e por dar essa satisfação ao cliente de realmente estar consumindo algo diferenciado. A gente trabalha também com eventos, então fazemos coffee breaks, eventos externos. E pode nos seguir pelas redes sociais no @acasa Café Bistrô. O Acasa é AH Casa. E o meu nome é Tamires Fetter, pelo mesmo @ também no Instagram. E aí, qualquer coisa que precisar, manda mensagem lá, diz que escutou a Tami no podcast, né? Pede aqueles continhos, aquela flexibilidade, né? Pra gente fazer os negócios acontecer, né, Tami? Sempre. Tá liberado, né? Tá liberado. Que legal. Então, ai, que responsa agora, né? Devia ter treinado o vídeo. Bom, eu sou Stephanie, então, da Arquitetando Marcas. A minha marca leva justamente um pouquinho do meu coração, né? A essência de empoderar mulheres através das suas marcas, né? De conseguir transmitir valor a partir do que existe de real dentro do negócio. Não é realmente criar algo novo, né? Mas valorizar aquilo que já existe, a história daquelas mulheres que estão ali e principalmente honrar tudo que foi construído, né? E através disso, então, eu tenho a mentoria de marca e também a parte de posicionamento de marca para marcas pessoais. Então, falando da mentoria de marca especificamente, né? Os encontros são presenciais e eu acho que isso gera a aproximação, é o meu carinho principal na imersão do negócio, né? E o acompanhamento é realmente pegar pela mão e dizer, vamos juntos, que eu ajudo a construir a tua marca aí do futuro. E sim, construir um planejamento, acho que é um dos pontos principais, né? No desenvolvimento de uma marca para os próximos anos, é planejar. Então, planejamos e executamos juntos uma marca do futuro. E me sigam, então, nas redes sociais. Stephanie Correia, da Arquitetando Marcas. Se pesquisar Arquitetando Marcas também no Instagram vai aparecer. Explica como é que é o Stephanie, caso alguém escreva errado. Sim. É STEPHANE. O lugar do F é o PH. A gente tá encerrando com chave de ouro, com essas convidados especiais. Obrigada. A gente tá muito feliz. Muito obrigada por vocês terem vindo participar. A gente está muito honrada de não só contar com a presença de vocês, mas com toda a parceria. Não foi uma, não foi duas, foram muitas vezes que vocês abriram espaço pra gente, abraçaram aí o nosso propósito e a nossa causa, e tudo que a gente puder fazer para honrar cada vez mais o negócio de vocês, o crescimento de vocês, a gente tá aqui sempre para isso. Tá bom? Obrigada, meninas. Quero parabenizar vocês também pela iniciativa, né? Por conduzirem tudo isso. A gente sabe que trabalhar dá trabalho. Então, fazer toda essa roda girar tem muita dedicação por trás. É isso. E o propósito disso, né? De conectar, de levar voz para outras mulheres, porque eu me inspiro em muitas e através de podcasts também. Então, acho que é uma honra estar aqui e que um dia a gente possa transformar, né? Outras mulheres que estejam ouvindo. Então, acho que a missão já se cumpriu só da gente se reunir. É isso. Foi lindo. Obrigada. É isso. Agradeço também quem fez esse momento aqui acontecer. Afinal de contas, sem os nossos apoiadores e patrocinadores, esse podcast não seria possível. Então, nomeando aqui quem fez o nosso projeto acontecer, eu preciso muito agradecer a Pulpe Acessórios, a Fada dos Florais, a Carola Acessórios, a A4 Gráfica e Brindes, a Stephanie Arquitetando Marcas, a Fernanda Silva, a Chococamis, a Casa Café, Chá da 5, Água na Caixa, Bom Joyces, Celebrar Festa no Carrinho, RC Som e Imagem, Fernanda Ramos, Jéssica Machado, Radioativa Produtora, Cláudia Correia, Estúdio Garque, Batista Comunicação, Tomate Cereja, Território Coworking, Estúdio Outplay, Gabriela de Leon, Alex Bittencourt Hair Salon, Vanessa Thompson, Mado Bo, Kátia Chames, Bárbara Dias Ilustração, Momomba Comunicação, Nossa Brand, Ideale Conteúdo, Café do Mercado, O Boticário, Emerson Silveira, Entre Empreendedoras, Psi Letícia Cartel, Palco Inteligência de Mercado,
da Terra Estúdio, da Ginga, Instituto Ladies in Tech, Jornal Timoneiro, Maritozon, Nau 25, Atalho, a Escola da Diarista, Roberta Psychos, Space CW, Grupo Estúdio Soluções Corporativas, Mariana da Grana e LF Pro. Sem vocês, nada disso seria possível. Fica aqui, então, a marca desses empreendedores incríveis que nos ajudaram a fazer esse negócio acontecer.